Vamos lá, voltando, página 29, iniciando com essas e muitas outras pinturas. Essas e muitas outras pinturas fazem parte de uma série de registros feitos por uma expedição de artistas e cientistas estrangeiros que vieram ao Brasil em 1637, na época do Maurício de Nassau, lá em Recife, Recife, Olinda. Convidados pelo Conde Maurício de Nassau, com o objetivo de documentar a vida do Brasil holandês. Por isso que eu fiz esses vídeos aí explicando a importância para a nossa cultura também, para a arte, enfim. Professor, foi importante, não para o índio, né, coitados, mas se intrinsecou, né, no final das contas, as culturas elas se misturam no final. Enfim, o latim ele se espalhou por quê? Porque Roma, o Império Romano, foi conquistando os outros povos, né? Não deixa de ter a importância, tá? Apesar de ter havido massacres, né? Como não existia fotografia nessa época, a pintura, o desenho, a gravura e a literatura eram os recursos utilizados para se documentar o que era visto e vivido aqui. Pero Vaz de Caminha, né? As cartas, né? Na expedição que veio ao Brasil, Franz Pouce tinha a função de registrar o mais fielmente possível o que via. Chegou ao Brasil em 37, aos 24 anos, e permaneceu até 44. Ele ficou aí 7 anos, né, quando regressou para a Holanda. Repare na data em que foi pintado o quadro, em 62. Quando ele o produziu, em 62, não estava mais em terras brasileiras, já havia muito tempo. Suas pinturas eram feitas com base em desenhos, esboços e na memória que ele guardava de seus dias por aqui. Reproduzindo a memória, né? Interessante, tá? Muito interessante. Já pedi questões a respeito disso aí. Vocês vão voltar a ver isso aqui, sabe quando? Barroco, primeiro ano do ensino médio, tá bom? Voltando. Um modo oriental de registrar a paisagem. Olha como é diferente. Olha como ele vai explicar. Na cultura oriental, lá na página 30, tá? Virem a página 30. Na cultura oriental tradicional, o entendimento da natureza e a interação com ela acontecem de um modo distinto, diferente ao da cultura ocidental, o que se reflete na maneira como as paisagens são percebidas e representadas. Tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente estudou em ensino religioso. Lembram não que algumas religiões elas mostram, por exemplo, o hinduísmo, ela mostra que tudo são nossos irmãos porque nós fazemos parte, ele não usa essa palavra, né? Mas todos nós fazemos parte do mesmo sistema, do mesmo cosmos. Né? Tudo foi criado por Deus. Então, se nós protegemos tudo, nós nos integramos a tudo, então elas fazem parte de nós também. Nós não podemos chegar e simplesmente derrubando, matando e tudo mais. Pouca gente planta uma árvore, né? Agora derrubar a árvore é a coisa mais fácil do mundo. Aí a pessoa ainda diz assim, tá destruindo minha calçada. Primeiro de tudo, você não tem calçada. A calçada é da prefeitura. Sabiam disso? Vocês nunca sabiam disso? Minha mãezinha, lá em Fortaleza, até hoje, ela ainda tem essa ideia. Ela mandou fazer lá com os azulejos, tal, bonitinho. Aí ela diz, é a minha calçada. Eu digo, mãe, não é sua calçada. Ela teima dizendo que é. Mãe, não é sua calçada, a calçada é da prefeitura. A calçada é para o passeio das pessoas. Saibam disso. Você não tem o direito, por exemplo, se alguém está em pé na sua calçada, você não tem o direito de dizer, saia da minha calçada. Você não tem esse direito. A calçada é de passeio público. Por que existem as calçadas? Para que as pessoas não trafeguem o local onde passam os carros, as motos, as bicicletas e por aí vai. Um local mais seguro. Os pintores buscam se integrar ao espírito da natureza para então representá-la, ou seja, a relação humana com a natureza se dá por meio da espiritualidade, elas tentam se integrar, né? Vocês estão olhando aí para o meu irmão gêmeo, né? Olhem para mim.
Eles desenvolvem a habilidade de retratar suas paisagens com os elementos que consideram importantes, como rochas e pinheiros, e os dispõem na pintura seguindo as normas estabelecidas por sua cultura visual. A maneira de ver e a maneira de representar o que se vê, portanto, obedecem às convenções culturais ou tradicionais. Ma Yuan, página 31, viveu no período da dinastia Song, que durou de 960 a 1279. Ele se tornou uma referência na pintura da paisagem e influenciou muitos artistas dessa época. Uma das marcas de sua pintura é concentrar muitos elementos em um dos lados do quadro, deixando o outro lado com menos elementos e aparência mais leve. Não sei se vocês entendem isso, porque foto, não sei se vocês também já perceberam isso, até nas nossas fotos que nós tiramos. A gente, normalmente, quando a gente tira uma foto, a gente tenta colocar a pessoa, né? Digamos, sejamos nós. Ah, professor, o professor desenha tão ruim assim? Não, eu desenho bem, mas aqui não dá para desenhar, não. No quadro eu desenho muito bem, o pessoal diz, nossa, o professor sabe desenhar. Mas vamos lá. Eu nunca pratiquei o desenho, né? Eu fazia por fazer, mas eu não praticava. Por isso que eu não segui carreira. Adoro charges, por exemplo. Mas não faço, né? Acho belíssimo o trabalho. Nós sempre tentamos colocar a criatura, o elemento, no meio da câmera, né? Por exemplo, eu não dou aula para vocês assim, né? Já perceberam? E eu não dou aula para vocês assim, ó. Ou assim, eu tento me colocar o quê? No meio da câmera. Por quê? Para equilibrar a imagem, né? No caso desse oriental aí, ele tentava trazer para um lado as coisas que ele dava prioridade, um animal, uma rocha que ele tinha prestado bastante atenção, não sei o quê, e do outro lado ele deixava meio que esquecido. Olhem lá aqui na página 30, ó, como ele faz isso, né? E essa obra meio amarelada, né? Talvez fossem as cores que ele conseguiu utilizar naquela época, né? Já falei para vocês, o vermelho era a cor mais difícil de ser conseguida aí no meio ambiente e tal, enfim. Olha, tem ligação com aquele negócio do canibalismo, né? Que eu já falei para vocês, né? Que os portugueses, quando começaram a registrar os índios, aí mostravam eles canibalismo nu e cru, né? Que eles comiam, eles não tinham alma, eles eram pessoas horrendas, aquela coisa toda, não sei o quê. Quando na verdade era da cultura deles, né? A disputa entre índios e aqueles invasores portugueses, de repente, se um índio derrotasse aquele guerreiro português, que ele tratava como guerreiro, se ele o derrotasse, ele iria comer a sua carne. Por quê? Porque ele queria trazer as qualidades daquele guerreiro para dentro de si. Isso é da cultura deles, tá? Você pode questionar ou não, mas na nossa cultura também tem tantos absurdos, né? Página 31, aqui do lado, ó. Essa parte grande aqui, ó. Antropofagia. O que é a antropofagia? Anthropos. O que é o anthropos? É o ser humano, tá? Anthropos em grego. Fago. Fago é comer, tá? Deixa eu ver se 1:59. Eu já tenho que parar esse vídeo aqui, tá, gente? Vou dar uma pausa e eu continuo. Vou dar uma pausa agora, eu continuo depois. Espera aí.